Uma boa noite a todos vocês. É uma alegria poder vê-los, cumprimentá-los também e compartilhar esses momentos que são tão essenciais, tão importantes, logo depois de uma pandemia, de um momento tão difícil que nós passamos, mas chegou a hora de a gente olhar no rosto, tocar, abraçar e ter esses momentos tão essenciais em nossa vida, que é compartilharmos juntos a nossa esperança, mas não somente compartilhar a nossa esperança, porque como igreja também nós compartilhamos as nossas lutas e nos fortalecemos mutuamente para viver aquilo que nós acreditamos. Eu estou muito feliz por estar com vocês aqui agora e também nos próximos dias, até domingo, e eu espero que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que pela graça de Cristo a gente possa voltar para a igreja, para a família, para o trabalho, cheio de alegria, certos de que o Senhor está do nosso lado. Eu quero convidá-los agora a abrir suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo de número 8. Romanos 8. Romanos, capítulo número 8. Antes de ler o texto, quero convidá-los mais uma vez para orarmos. Senhor Deus e Pai, o Senhor sempre nos cobre de grandes privilégios. E um deles é termos absoluta certeza de que o Senhor cuida de nós. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às quedas íntimas, pessoais, particulares, há um Deus no céu que olha para cada um de nós. Há um Deus no céu capaz de olhar para as nossas fragilidades e nos dar a sua força, nos erguendo com seus braços poderosos. Há um Deus do céu que fala para nós não desistirmos, não olharmos para trás, mesmo quando nos sentimos fracos e limitados, porque esse Deus que prometeu é capaz de nos carregar nos braços até o final. Que teu Santo Espírito nos fale nessa noite, que pessoas sejam fortalecidas, que mentes sejam abertas e que corações sejam tocados em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos nós já ouvimos falar de lutas e batalhas. E essas lutas e batalhas, elas são terríveis, sempre com resultados que podem causar dor e sofrimento em muitas pessoas. Aqui você vê a batalha de Maratona, que ela aconteceu alguns anos ou séculos antes de Cristo. E essa batalha aconteceu entre gregos e também o Império Persa. Para vocês terem uma ideia, quando os gregos souberam que os persas iriam invadir Atenas, os atenienses se prepararam. Eram 600 barcos e mais de 100 mil soldados persas. E os gregos tinham apenas em torno de 15 mil. Mas a batalha se intensificou, ela foi intensa. E no final de tudo, os gregos conseguiram vencer e ainda ficaram com mais de 6 barcos. Para dar notícia a Atenas, teve uma corrida de maratona até Atenas, de 42 quilômetros. E dizem que Fídipo, quando chegou até Atenas para dar a notícia, a maratona para dar a notícia, ele disse que havia vencido, mas sem forças ele caiu. Essa batalha de maratona, alguns historiadores dizem que mais de 6 mil pessoas morreram. A outra batalha durante a Segunda Guerra Mundial, que é a Batalha de Stalingrado. Ali os soviéticos, hoje a atual Rússia, depois da separação de alguns países russos, na época a União Soviética, batalhou contra os alemães. E algumas informações que nos chegam na história confirmam que mais de 2 milhões de pessoas morreram nessa batalha. Ela aconteceu em fevereiro de 1943. São batalhas que tiveram prejuízos e que ficaram na história. Mas eu quero dizer para vocês que existe uma batalha maior do que a batalha de Maratona, do que a batalha de Stalingrado e também a batalha da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Existe uma luta intensa em todos nós. E aqui eu cito
Rick Warren, que ele diz que na sua mente é seu maior patrimônio e é o maior campo de batalha. A sua mente, a minha mente. Todos nós aqui, do primeiro banco, ou melhor, do púlpito ao último banco, todos nós temos lutas. Parece que nós somos assim, como disse Aristóteles, né? Nós temos como se fossem duas carruagens que ficam buscando, puxando você de um lado para o outro. Eu não sei com que você luta dentro de você. Eu não sei se as suas lutas, ela tem uma natureza emocional. Eu não sei se as suas lutas têm uma natureza sexual. Eu não sei se suas lutas, elas têm a ver com o seu temperamento, com o seu tipo de relacionamento. Eu não sei quais são as lutas que estão descritas aí e que muitas vezes aparecem dentro de você e você não sabe como controlar isso. Eu não sei quantas vezes você já disse para Deus que não queria cair naquilo que você cai. Eu não sei quantas vezes você já disse para Deus que não queria errar naquilo que você erra. Eu não sei quantas vezes já passou no seu coração dizendo, será que eu sou mesmo um cristão? Porque eu estou fazendo coisas que não deveria fazer. Eu não sei se você já se desanimou com sua caminhada cristã. Eu não sei se você já pensou, eu vou desistir de tudo, porque eu não aguento viver essa vida. Se eu fosse perguntar para você, se você tem lutas, todos nós, se somos sinceros, todos nós, e acredito que somos, iria levantar a mão e ia dizer, eu tenho as minhas. Eu tenho as minhas. Romanos capítulo número 7. Paulo diz algo bem interessante sobre essas lutas. Olha o que Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, versículo número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou o quê? Atenção, igreja, eu vou perguntar, você responde. Paulo diz, a lei é espiritual, mas eu sou o quê? Carnal. Vendido à escravidão de quê? Olha o que ele diz mais, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ei, escute uma coisa, você já ficou diante do espelho, você já se olhou, e você já recobrou sua memória, e viu algumas lutas na sua vida, e diante do espelho você já se assustou com você mesmo? Você já se olhou para dentro de você e disse, eu não estou me entendendo, eu não sei quem eu sou. E olha o que diz mais, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Você como cristão, você já fez o que você detesta? Você já fez coisas que te dão nojo? Você já fez coisas que você disse, eu não queria fazer isso, mas eu estou fazendo isso, e você se machuca com isso, você parece que não entende que isso não é racional, isso parece não ser lógico. Olha que coisa interessante, ora, versículo 16, se eu faço o que eu não quero, consinto que na lei que é boa, neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o que habita em Paulo? O pecado que habita em quem? Eu sei que em mim mesmo, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porém, o efetuá-lo, bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Que luta, hein, gente? Que luta. Debaixo dessa roupa, dessa camisa, deste terno, desta gravata, tem um coração que tem lutas, então sejam bem-vindos ao time de Paulo. Sejam bem-vindos ao time de Paulo. Capítulo 7 parece ser desesperador. Pecado que habita em mim, o pecado que habita em mim. E aí então, Paulo faz uma declaração muito forte. Desventurado homem que sou. Em outras palavras, Paulo está dizendo, que homem feliz que eu sou. Eu sei o que é bom, eu sei o que é justo, eu sei o que é puro, eu sei o que é santo, mas não consigo viver 24 horas assim, eu não consigo viver uma semana assim, um mês assim, e eu sou um desventurado. E ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é tão real, que Ellen G. White chega a dizer o seguinte, cada cristão é assediado pelas seduções do mundo
aquilo que acontece fora de você, pelas solicitações da natureza carnal, ou seja, aquilo que a carne vive pedindo para a gente, e pelas tentações diretas de Satanás. 3. As tentações, as seduções e as petições da nossa carne. E quando a gente olha para essa realidade, a gente começa a pensar o seguinte: como eu vou viver essa vida? De que maneira eu vou viver essa vida? Se é um peso, pastor, viver assim. E tem uma coisa, viu? Muitas pessoas acham que por ter lutas, ele é um hipócrita. Ah, mas eu estou vivendo uma hipocrisia. Eu quero dizer, escuta uma coisa. Hipocrisia é quando você peca e você não sente nada, e a sua vida continua sendo levada com total normalidade. Você nunca derrama lágrimas pelos seus erros e nem pelos seus fracassos. E você tenta viver uma vida que não é verdade. Agora existe uma coisa: a vida cristã, quando você tem lutas, não quer dizer que você não seja um cristão. Aí é o contrário, quer dizer que você é um cristão porque você está tendo lutas. Como foi que você saiu de casa e chegou aqui hoje? Quais são as lutas que estão registradas no seu coração? Você hoje, aqui, neste lugar, se enquadraria nesse grito de Paulo: desventurado homem que sou? Permita dizer isso, eu me enquadraria nisso aqui. Mas a pergunta é, se eu e você nos enquadramos aqui, como resolver esse problema, pastor? Como resolver este problema? Aí é que vem uma coisa. No capítulo 7, Paulo grita: desventurado homem que sou. Mas no finalzinho do capítulo ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. E aí vem uma pergunta: como é que a gente resolve esses conflitos da vida? A pergunta não é o que você vai fazer, mas a pergunta é quem irá fazer. Paulo diz o seguinte: quem me livrará? Paulo não diz o que me livrará. Então isso quer dizer que para as lutas que você tem no peito, da natureza carnal e espiritual, você não pode fazer a pergunta errada: o que eu devo fazer? Mas quem me livrará? E Paulo disse que quem nos livra é Jesus. E depois Paulo vai dizer como Deus, Ele é capaz de trabalhar em sua vida. Como Deus. Cristo com seu sacrifício, o amor do Pai, mas existe uma outra pessoa que trabalha em nossa vida. E essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo. E talvez nenhum capítulo da Bíblia seja tão rico para falar isso para a gente do que o capítulo 8 de Romanos. No capítulo 8 de Romanos, você vai ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer dentro de você. Dentro de você. Aí você diz: pastor, me mostre isso aí. Me diga o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. Que o Espírito Santo, ele nos liberta da escravidão. Se você tiver lutas, se você já se sentiu amarrado, se você se sentiu sem forças, parece que tudo que você promete para Deus, você não consegue cumprir, parece que a carne que domina, em nome de Jesus Cristo, quando o Espírito trabalha em você e habita em você, Ele pode te trazer libertação. E hoje à noite aqui, Ele pode te libertar. Segundo, diz que o Espírito Santo nos capacita a obedecer. Obedecer não está no braço. Obedecer não está na força própria. Obedecer não é algo que está dentro de você. Obedecer é algo que Deus coloca em você. E coloca em você como? Quanto mais você depende de Cristo. Lembre-se de uma coisa: vida cristã vitoriosa não são 20 anos de ancianato, não são 10 anos de ancianato. Vida vitoriosa é vida constantemente dependendo de Cristo, ainda que eu tenha caído ontem à noite. Eu não vou desistir. Eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou olhar para frente, eu não vou desistir. Lembre-se de uma coisa: tudo que o diabo quer é que você pare e desista e você
Reconheça que você não merece o céu. E tudo que o Espírito Santo coloca em seu coração é: não pare, não desista, estarei com você até o fim. Olha o que diz: o Espírito Santo nos santifica, porque santidade não é algo inerente ao ser humano. Eu não sou santo, você não é santo. Santidade é natureza divina, é aquilo que Deus é. Se é natureza divina, é aquilo que Deus é, então para que eu me torne santo, é uma obra dele. Como é que ele me torna santo? Quando ele habita em mim. Depois, no versículo 9, diz que o Espírito Santo habita. Deus escolheu um lugar para habitar. Deus poderia causar impressões maravilhosas em nosso coração, mas louvado seja Deus. Deus, ele não provoca apenas sensações positivas em nossa vida. Deus é capaz de habitar todos os espaços da nossa existência. Sabe por que ele habita? Porque Paulo diz 3 vezes: o pecado que habita em mim, o pecado que habita em mim. Então, aonde está o pecado? O domínio do pecado, é lá que Deus vai agir. E lembre-se de uma coisa: Deus habita em nós, porque nosso coração é canteiro de obras do Espírito Santo. E enquanto você viver, o Espírito Santo habita e vai trabalhar em sua vida. Quando nós olhamos para o capítulo 8 de Romanos, a gente vê coisas incríveis, como, por exemplo, é o Espírito Santo que nos vivifica. Você quer sair para pregar o Evangelho? Você quer ter brilho nos olhos? Quero dizer uma coisa para você: o que mais motiva essa igreja não é o papel, não é o programa, não são os nossos movimentos. Tudo isso é importante, mas o que movimenta essa igreja é o poder do Senhor. Aqui está dizendo que é o Espírito que nos vivifica. É Ele que dá brilho nos olhos, é Ele que traz empolgação, entusiasmo. Se a gente ficar frio, indiferente, não tem vontade de compartilhar a fé, quer ter isso de volta, priorize sua comunhão. Quem prioriza a comunhão não perde o fogo da missão, meu irmão, não perde. Não tente mobilizar uma igreja, não tente envolver membros. Como é que você vai querer que a igreja se movimente se ela não está aquecida? Como é que você quer que a pessoa fale de Cristo se ela não está tendo uma experiência real com Ele? Missão é consequência de comunhão e não pode se apartar nunca disso. É por isso que estar vivificado com o Espírito é fundamental. E outra coisa que Paulo diz aqui é que nós somos filhos de Deus. E todas as vezes que nós nos dedicamos a Deus, Ele está disposto a nos guiar como filhos. Depois diz que o Espírito Santo nos assiste em quê, irmãos? Em quê? Em nossas fraquezas. Você tem consciência das suas fraquezas? O Espírito Santo tem. Existe uma coisa, sabe? Parêntese. A gente tem muita dificuldade de lidar com a fraqueza dos outros. Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade de lidar com as nossas próprias fraquezas. Quem julga muito os outros pelas quedas dos outros, já negou sua própria humanidade. Quanto mais você se conhece, mais você será sensível às lutas e às quedas dos outros. Aqui está dizendo que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Aqui diz que o Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. E Ellen G. White diz que ele não intercede com sangue, mas intercede para traduzir aquilo que está no nosso coração. E ela diz: o Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação, aquela salvação que foi operada pela morte de nosso Redentor. A pergunta é: qual é a obra então do Espírito Santo que habitando em nós? Sabe qual é, irmãos? A obra do Espírito Santo é uma obra cristocêntrica. O símbolo do Espírito Santo não é apenas uma pomba ou um óleo, mas a presença do Espírito Santo sempre vai nos levar para a cruz. A ênfase do Espírito Santo é aquilo que Cristo fez na cruz. E aquilo que Cristo fez na cruz, o Espírito Santo é capaz de colocar dentro da nossa mente. Se nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós aceitamos porque o Espírito Santo está constantemente buscando atrair a atenção dos homens para a grande oferta feita na cruz, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as almas convictas às preciosidades das Escrituras. O centro do Espírito não é o Espírito.
O selo do Espírito é a obra de Cristo colocada em nossa vida. E a obra de Cristo em nossa vida é a certeza de vitória final. Todas as vezes que o seu coração lembrar de Jesus Cristo, é uma obra que o Espírito Santo está fazendo em você. Todas as vezes que você desejar ir à cruz, é o resultado daquilo que o Espírito Santo está fazendo em você. Todas as vezes que você aceita o sangue de Cristo derramado por você, e você tem vontade de começar de novo, e que os mais profundos e singelos pensamentos estão na sua mente, é a obra do Espírito Santo em você. Tudo que nos liga a Cristo, que nos move a Cristo, que nos coloca íntimos de Cristo, é a obra do Espírito Santo em nós. Porque a obra do Espírito Santo não é Ele mesmo. A obra do Espírito Santo é nos fazer olhar para a cruz e lá encontrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a obra do Espírito Santo. E se essa é a obra do Espírito Santo, eu gosto dessa citação de Ellen White, que diz que nunca Ele nos desampara. Ele não desampara nenhuma alma que está olhando para Jesus Cristo. Olha que frase linda, hein? Quero dizer uma coisa para vocês. Não sei quais são as suas lutas e suas quedas pessoais. Eu não sei se às vezes as lembranças dos seus fracassos pessoais são mais fortes, mais contundentes do que qualquer outra coisa. Mas ainda que você não sinta, e ainda que você não veja, quando você coloca os olhos em Jesus Cristo, pela fé, tenha certeza de uma coisa: você não é um filho desamparado e nem uma filha desamparada. Deus está aqui hoje dizendo para você: eu estou aqui, seus pecados estão perdoados, e a caminhada rumo ao céu continua. Mas até chegar lá, a gente não pode esquecer de algumas coisas. Paulo diz: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de vir. Paulo não está falando de sofrimentos externos. Paulo está falando do sofrimento interno, que também pode somar o externo. E Paulo fala de uma coisa interessante. Paulo fala de sofrimento, e quando Paulo fala de sofrimento, aqui nós vamos encontrar essa luta nossa, mas ele fala de sofrimento e ao mesmo tempo fala de glória. Por que a gente não vence o pecado de uma vez por todas? Porque ainda não chegamos na glória, irmãos. E aí Paulo diz uma coisa interessante. Paulo diz ainda: sabemos. Paulo não está falando de alguém que sabe por ele. Paulo está dizendo: eu sei por experiência própria. Eu sei na minha própria carne. Eu sei nas minhas próprias aflições. Eu sei que nas minhas próprias dores. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero dizer uma coisa para você. Você ancião, você foi chamado segundo os propósitos de Deus. E ainda que você passe capítulos difíceis em sua vida, Deus vai usar tudo isso para que a igreja seja abençoada através de sua liderança. Seja mais do que o sofrimento que você passa pode abençoar essa igreja. Você já imaginou que as perdas que você passa pode abençoar essa igreja? Por isso que Paulo diz coisas interessantes aqui. Ele diz coisas que me chamam a atenção, que Deus age em nossa vida, porque nós sabemos. Em segundo lugar, Paulo diz: Deus age para o nosso bem, Ele tem propósito. Depois, Paulo diz que Deus, Ele age para o nosso bem em quantas coisas? Em todas as coisas. E depois ele diz: age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu quero concluir dizendo o seguinte: na vida nós temos perguntas. A primeira pergunta de Paulo em Romanos, capítulo número 8. Se Deus é por nós, nenhuma luta humana é maior do que o poder de Deus no próprio ser humano que acredita nele. Nenhuma luta que a gente tenha é maior do que o Deus que trabalha em nosso favor. Depois Paulo, ele
faz uma pergunta com espécie de declaração. Aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Lembre-se de uma coisa, Jesus na cruz é o maior presente, é a maior certeza de vitória, e Deus não vai negar nada, Deus não vai economizar nada, para dizer para você que nele você tem suficiência para vencer qualquer outra coisa nessa vida. Logo depois, Paulo, ele faz mais uma pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se nós somos eleitos, nós temos alguém que nos elegeu. Se nós fomos eleitos, nós temos alguém que nos defende. Se nós somos eleitos, nós temos alguém que está do nosso lado. E Paulo está dizendo que não existe, para a vida cristã, nenhum defensor maior do que o nosso próprio Deus. E logo depois Paulo diz, quem nos condenará? Por que não pode condenar, pastor? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí Paulo declara que aquela luta de Romanos 8, do pecado que habita em mim, que quer me separar de Deus, eu estou seguro de que venha o que vier, pela graça de Deus a gente vai chegar seguro na linha de chegada das portas do céu. Essa certeza, irmãos, tem que estar dentro do seu peito. E nada na vida pode arrancar. Eu quero concluir contando para vocês a história de um ancião. Não estou falando de alguém querido não, sabe? Estou falando de alguém muito querido. Pense num ancião empolgado, feliz, missionário, apaixonado pela igreja, por Cristo e pela missão. Está aí na tela. Seu nome, Ronaldo. Um dos maiores líderes que eu já conheci ali no interior do Pernambuco. Apaixonado pela missão, pelos pequenos grupos. E alguém que eu tenho um carinho, pelo menos eu tinha um carinho muito grande por ele. E um dia esse servo de Deus, que recebia jovens em sua casa, que me ligava dizendo, pastor, o senhor tem que vir aqui para o pequeno grupo, viu? Se o senhor não puder, por favor, mande o pastor Herto também, que ele será bem-vindo. E um dia, esse homem que recebia pessoas e mais pessoas em sua casa, no início da pandemia, ele foi alcançado pelo vírus. E todos nós ficamos preocupados com o querido Ronaldo. Muito preocupado com ele. Ele passou a conversar apenas com o pastor Moisés Moacir, que era o presidente dele. E membros, pastores, irmãos, todos orando por ele. E ele conversava com o pastor Moisés. Chegou o dia terrível, traumático da intubação. E ele mandou um recado para o pastor Moisés. O pastor Moisés disse para ele, a gente está orando, por você, vai dar tudo certo. E ele disse, pastor, eu estou preparado. O que prepara você para o céu não é a boa performance. O que prepara você para o céu é uma pessoa. Não é sua performance, é uma pessoa. O Ronaldo foi entubado. Em menos de uma semana ele descansou. Mas deu uma garantia. Pastor, estou preparado. Quer se preparar para o céu, irmão? Dias piores virão, viu? A gente só ensaiou os 2 últimos anos. Chegará um tempo que a gente só vai ter uma diferença. Uma coisa vai fazer toda a diferença. Se nós estamos em Cristo ou não. Eu quero dizer que nessa noite, o pastor bispo, ele irá apresentar para vocês a Roberta Lima, que é uma filha de Deus que esteve afastada
mas ela reconheceu que para as lutas da vida, as vitórias da vida, só é possível com uma entrega genuína. E hoje ela está aqui nessa noite para dizer para Cristo: eu te aceito, habita aqui dentro, me dê forças, e dê sentido à minha vida, fortaleça os propósitos do teu coração em mim. Ela teve muitos problemas na vida, mas ela sabe quem é Cristo. E é por isso que diante de vocês, nós temos o prazer e a alegria, com o pastor Bispo, de dizer para você, viu, Patrícia Roberta, que você é muito bem-vinda e você é muito amada. Aquilo que Cristo diz, aquilo que o Pai disse para Cristo, quando Cristo foi batizado, Ele diz para você hoje: você é uma filha amada, em que o Pai e todos nós nos alegramos. Querida Patrícia, o seu nome está escrito no livro da vida para nunca mais ser apagado. O Espírito Santo habita em você, e agora Ele escreve uma nova história em sua vida, que vai durar para sempre. Para perdão dos seus pecados, como ministros do Evangelho, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O quarteto vai cantar agora. E eu queria perguntar se algum ancião ou anciã aqui nessa noite que queria dizer para Deus: Deus, eu tenho minhas lutas, mas eu reconheço que o Senhor é a suficiência da minha vida. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho minhas batalhas pessoais, mas eu sei que o Senhor tem poder de vencer aquilo que eu não consigo. Eu tenho promessas, mas não consigo viver tuas promessas. Mas eu te peço nessa noite, me dê forças. Há algum ancião aqui que gostaria de dizer: Deus, me dê forças? Por favor, se levante agora e venha aqui à frente, por favor. O quarteto irá cantar para vocês nesse momento. Você pode ficar aqui até o final da música, por gentileza. E pode vir, pode se aproximando onde você estiver. Pode vir aqui para frente, fica aqui do lado.
Eu pensei, se meu pai me aceitar, eu quero voltar ao lar. Eu sei que o meu lugar é em seus braços de compaixão, compaixão tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. Por tantos anos rejeitei sua voz chamando. Por tanto tempo eu errei, sempre me afastando. Mas enfim, sua mão me alcançou, me sustentou. Aprendi que para ser vencedor eu devo me entregar. Eu sei o meu lugar é em seus braços de compaixão, compaixão tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. E agora que em mim renasceu a esperança. Toda vez que eu começo a cair, seguro sua mão, tenho forças pra seguir. Eu sei meu lugar é em seus braços de compaixão, compaixão tão doce é seu perdão, seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei meu lugar, eu sei. Vamos orar? Querido Deus, um dia nós entregamos o nosso coração ao Senhor e ali foi o dia mais feliz da nossa vida. Nós caminhamos contigo alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas ainda as lutas, elas surgem. Às vezes a gente fracassa, às vezes a gente se desconhece, às vezes vem a tristeza em nosso coração, o desânimo. Mas nessa noite, o nosso coração está carregado de gratidão por uma certeza: que o Senhor nunca, nunca desiste de nós.
Nós queremos fazer muito por essa igreja. E por isso nós agradecemos nessa noite por tanto que o Senhor faz por nós. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos sem reservas e sem restrições em Teus braços poderosos. E nós não queremos viver uma entrega parcial, pontual, nós queremos viver uma entrega diária, constante. Que conhecer Jesus seja o alvo diário da nossa vida. Nosso peito, nosso coração se abre para a constante habitação do Espírito Santo. E nós queremos dizer nessa noite que, apesar das lutas pessoais, nós queremos que o nosso coração seja um canteiro de obras do Espírito Santo. Nos ajuda a obedecer, nos ajuda a viver uma vida pura, nos ajuda a vivermos uma vida equilibrada, nos ajuda a viver uma vida de fervor, nos ajuda a viver uma vida missionária, porque quando o Espírito Santo habita em nós, é possível viver tudo isso e muito mais. Que o Senhor abençoe todos os líderes dessa igreja, Senhor, e que a gente entenda, que a gente saiba por experiência própria, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que este lugar seja lugar de informações, de treinamento, de capacitação, mas que, acima de tudo, que este lugar seja lugar de reavivamento. Em nome de Jesus. Amém.